Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Hoje, terça-feira, a gente chega com muita informação para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais de comunicação com você, nosso telespectador. Então, vai entrar aí na sua tela o nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e também o nosso WhatsApp, que é super fácil, que é a forma mais tranquila de você entrar em contato com a gente. Hoje, por exemplo, nós recebemos um vídeo através do nosso WhatsApp, DDD 24 99323 4567. Não esqueça de acompanhar a gente também pelas redes sociais. Você pode ver a programação ao vivo da TVC, a TV do Correio da Manhã, através do Facebook, Instagram e YouTube. Está na sua tela também. Também pode participar por lá, mandando a sua mensagem ao vivo aqui pra gente. Exatamente. E olhem só, gente, em Petrópolis hoje o dia amanheceu com céu parcialmente nublado. Essas são imagens hoje de manhã, bem cedinho, feitas da nossa sede, que fica bem no centro de Petrópolis, no coração da cidade. E vamos às notícias desta terça-feira, dia 19 de julho. Mercado financeiro prevê inflação de 7,54% em 2022. A Associação Brasileira de Supermercados aponta redução no preço de itens que compõem a cesta básica de alimentos. Energia eólica no Nordeste registra novo recorde. Projeto prevê punição de discriminação em estabelecimentos comerciais, industriais e repartições públicas. IBGE inicia treinamento de 180 mil recenseadores há 2 semanas da coleta do censo. Eleitor já pode informar a Justiça Eleitoral onde irá votar. E mais, aniversário de Santos Dumont com programação cultural, bolo e gratuidade no museu em Petrópolis. Agora, no Correio da Manhã na TV. Começamos a edição, como sempre, com a leitura do nosso jornal Correio da Manhã. Lembrando que você pode ir até o nosso site jornalcorreiodamanhã.com.br, se cadastrar e receber a versão online em qualquer lugar aí que você esteja. Ou correr até as bancas de jornal e pegar a nossa edição impressa aí. Vamos às notícias do jornal, vamos ver os destaques da primeira página. PL prioriza a reeleição de Romário, que será a estrela da convenção do dia 24. Esse é o destaque da página 3 da coluna do Magna Vita. Na página 4, Política e Nacional, o presidente quer transparência no sistema eleitoral brasileiro. Edson Fachin rebate e diz que sistema de votação é seguro e transparente. Temos aí destaque da página 6 sobre o mercado que projeta inflação. Nós vamos falar mais sobre isso durante o nosso jornal também. Na página 7, no Internacional, com o apoio da torcida, Vasco pega o Ituano. Hoje a página 7 está com o esporte também. Temos também aí os destaques do segundo caderno e temos outras notícias. Outro destaque da página 6, Rio faz ação contra motos sem placa. Exato. Vamos à página 2 agora, nossa página de opinião, com a leitura do editorial por Nana Grazi. Os, entre aspas aí, laranjas podres, fecha aspas, estão por toda parte. E o nosso estado é novamente palco de um episódio negativo envolvendo a área da saúde. Em menos de 10 dias após o inaceitável caso do médico anestesista Giovanni Quintela Bezerra, que abusou de uma paciente dopada durante uma cesariana no Hospital da Mulher Eloneida Studer, em São João de Meriti, um novo episódio envolvendo médico e paciente foi denunciado e veiculado pela imprensa. Abre aspas, doutor, pelo amor de Deus, me tira daqui, fecha aspas. Essas foram as palavras de uma mulher que foi mantida em cárcere privado por 2 meses por um médico em Duque de Caxias. Ela havia passado por um procedimento estético na barriga que não foi bem sucedido e foi impedida de ser transferida de local. O cirurgião plástico equatoriano Bolívar Guerreiro Silva foi detido ontem, 18 de julho, em um centro cirúrgico.
Segundo as informações, a vítima foi impedida de ser transferida do hospital em que Silva é sócio. Este mesmo profissional já tinha passagem pela polícia por falsificação de medicamento e organização criminosa. Com casos como estes vindo à tona, claro que cada um, com seu grau de situação, será mesmo que nem nos profissionais de saúde vamos poder confiar? Como confiar em um anestesista que foi pago para realizar o parto de uma mãe? Como confiar em um cirurgião plástico que te impedirá de sair do hospital? Ressaltando que, após as denúncias e as prisões, dezenas de outros casos envolvendo os 2 médicos já foram denunciados às autoridades. Uma área tão bem reconhecida por sua importância, aliás, a mais importante dentre as outras de uma cidade, estado ou país, ter a sua imagem manchada por casos como este nos deixa um tanto quanto revoltados. Lembra da laranja podre envolvendo a Guarda Municipal da cidade? Infelizmente, ela vale também para a saúde. Aplausos ao nosso governador por ter ido até o hospital do caso do anestesista e ter anunciado, junto à Secretaria Estadual de Saúde, uma revisão nos protocolos de segurança de todas as unidades de saúde do estado do Rio de Janeiro. Vamos agora, então, à nossa página 3, com os destaques da coluna Magna Vita. Vamos começar com aquela nota zum, zum, zum. O MAN poderá perder parte da coleção de Gilberto Chateaubriand como retaliação à forma que tratou os herdeiros do colecionador dos últimos anos. Há uma proposta para que o acervo migre para um espaço cultural paulistano. Bom, nas fotos da coluna hoje em destaque, vou dar aqui embaixo aqui para TVC aqui. Um casamento no próximo dia 27 movimenta a região serrana. Os apresentadores Ney Carvalho e Bete Oliveira, da TVC, a TV Correio da Manhã, celebram a união. Ney apresenta o programa A Voz da Cidade e Bete o original. Os dois são muito queridos e respeitados em Petrópolis. Há outras fotos também em destaque. Na coluna ali, eu vou pedir para botar a foto, isso, muito obrigado ali, sobre Wagner Witter. Usou as redes sociais para lembrar seus primeiros passos como engenheiro da Petrobras. Tem várias fotos dele ali, em 3 localidades diferentes aí. Na sua estrada aí pela Petrobras, ele completa no dia 17, 35 anos de empresa. Vamos então agora aos destaques do Pinga Fogo, o primeiro bola nos pés. O baixinho Romário sabe, historicamente, jogar parado, esperando a bola. Na política também. Ele vai ser uma das estrelas da Convenção Nacional do PL no próximo dia 24. Além de crescer em Duque de Caxias, o senador está recebendo uma atenção especial dos presidentes Valdemar Costa Neto, do Nacional, e do estadual Altineu Cortes. Olha, a nota me lembrou até a Copa de 94, né? Que ele era muito bom ficar parado e fazer gols. Vamos então a outra nota aqui, Pezão. A candidatura de André Siciliano tem um aliado de peso. O ex-governador Luiz Fernando Pezão entrou de corpo e alma na campanha. E sua casa em Piraí virou palco de importantes reuniões bem longe dos holofotes da mídia, mesmo quando os encontros são com expoentes da imprensa. Temos mais uma notinha ali do Pinga Fogo, não concorre. A deputada Clarissa Garotinho começou a semana jogando a toalha e promete não concorrer este ano. Perde o União Brasil, uma importante puxadora, de votos. Quem vai sofrer com a decisão é a cidade de Campos dos Goitacazes. O irmão Vladimir, prefeito da cidade, tinha em Clarissa uma das principais articuladoras para o município. Então tá aí, será mesmo? Vamos ver, né? Olha, vamos aos destaques de política. Eu nem vou começar pelo destaque principal, porque eu vi no Correio Político ali que tem uma nota importante. Eu vou dar rapidinho ela aqui. O presidente Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, disse ontem que discutiu com Jair Bolsonaro a importância das negociações para destravar a exportação de grãos do país de forma a, nas palavras dele, abre aspas, prevenir contra a crise global de alimentos provocadas pela Rússia. Ele se resumiu a dizer que informou Bolsonaro sobre a situação no fronte. Abre aspas de novo, convoco todos os nossos parceiros para que se juntem às sanções contra o agressor. Fecha aspas, palavras
aí de Volodymyr Zelensky, na foto aí, ele e Bolsonaro aí se cumprimentando. Na página de política, o presidente diz que quer transparência. Bolsonaro fala sobre o sistema eleitoral brasileiro. Logo ali do lado, o eleitor já pode pedir autorização para voto em trânsito. Temos uma matéria sobre isso e apoio ao mercado de capital. No nacional, agora, capitais iniciam imunização Coronavac. Rio vacina crianças de 3 anos nessa quarta-feira. Na foto ali, o município foi a primeira capital a iniciar a vacinação. Lembrando que a Coronavac foi, semana passada, liberada para crianças de 3 a 5 anos. Na editoria Estado do Rio, MP do Rio de Janeiro busca solução. A equipe se reúne com petropolitanos e órgãos para mitigar desastres. Ainda falando dos desastres de fevereiro e março. Então, o Ministério Público aí reunido, participando de um encontro com moradores das comunidades Vila Felipe, Chácara Flora e Morro da Oficina, localizadas em Petrópolis e os pontos mais atingidos pelas chuvas. Aí na foto, a Justiça busca solução para a população mais atingida pelas chuvas, que está aí ao léu, né? Pois é, ainda nesse assunto, 5 meses após, né? Nessa página ainda tem ali, ó, a região metropolitana pode ter 23 municípios. Refere-se à discussão para Petrópolis entrar novamente para a região metropolitana do Rio de Janeiro. Está ali embaixo, ali na página, ali, ó. Com o apoio da Prefeitura, o Instituto Rio Metrópole iniciou o debate sobre o diagnóstico econômico, social, ambiental e cultural de Petrópolis. E logo ali acima, a Guarda Municipal com Estatuto, que fala, né, de Teresópolis, né? Isso. O prefeito Vinícius Clausen encaminhou uma análise da Procuradoria para o plano de hierarquização da Guarda Municipal. Vamos aqui na página do Rio de Janeiro, combate às motos sem placas. O governo inicia operação com Detran, PM, Polícia Civil e Detro. Na foto ali, a operação teve início nessa segunda, na Barra. Então, abram o olho aí, o pessoal que anda com a motinha sem placa ou com a placa escondida, porque já viu ali que tem na foto ali o reboque vai sair lotado, né? Exatamente. Os destaques na economia. Inflação de 7,54% em 2022. Nós vamos falar isso no início do nosso próximo bloco, né, sobre o mercado financeiro aí. E mais 180 empresas suspensas. O Ministério da Justiça e Segurança Pública suspendeu parcialmente as atividades de 180 empresas pela prática de telemarketing considerado abusivo. Olha, será? Porque realmente é muito abusivo, né? Quando eu vejo aquela ligação de São Paulo, eu já falo, tá difícil, não, eu já né? coloquei meu celular no silencioso para não ser incomodado por essas ligações, Exato. Né? Gente, essas foram as notícias de hoje do Correio da Manhã na TV, mas você pode entrar no nosso site, se cadastrar e receber elas de qualquer lugar aí que você esteja, ou ir até as bancas de jornal, pegar o nosso jornal impresso para ficar bem informado. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta saiba quais os riscos de utilizar suplementos por conta própria. Olha, e você vai ver também que a Associação Brasileira de Supermercados aponta a redução no preço de itens que compõem cesta de alimentos. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga. Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. E
E olhem só, gente, o mercado financeiro reduziu pela terceira semana consecutiva a expectativa para os índices inflacionários projetados para 2022. De acordo com o boletim Focus, divulgado na segunda-feira, dia 18, pelo Banco Central, o ano deve fechar com IPCA em 7,54%. Quem traz as informações ao vivo para a gente é o nosso repórter Richard Stolzenburg. Richard. Isso mesmo, Roberta, só que tem que prestar atenção numa parte, viu? A inflação ela caiu agora, mas a previsão para 2023 é de alta, ou seja, em 2023, assim como a inflação, os juros também estarão mais altos. Nesse ano, como você comentou, a taxa aí do IPCA, né, que é o índice do produto do consumidor amplo, o IPCA, ele deve, né, que é a inflação oficial do país, ela deve fechar então em 7,54%. Atualmente, né, no último levantamento, ela estava em 7,67% e em dois levantamentos realizados em 2 semanas anteriores, era de 8,22%. Essa queda aí, né, no IPCA, ela vem muito por conta, lógico, né, dessa redução que teve no ICMS aí para os postos de gasolina, né, no combustível, e isso logicamente afetou toda essa questão de inflação e também de juros aqui no país. Lembrando que a gasolina já chegava a um valor aí de R$ 8,40 em algumas cidades aqui do estado. Então teve essa queda. Além disso, teve a inflação também, né, a taxa de juros, a Selic, na verdade, se manteve estável aí, mesmo com essa redução um pouco né, pequena, na verdade, do IPCA. Essa redução da taxa Selic, no entanto, para 2023 não vai seguir, viu? Para 2023, aí uma elevação pequena de 10,5% para 10,75% a taxa de juros para o ano que vem. Apesar disso, os consumidores ainda estão pagando muito caro aí em certas coisas, viu, Roberta? Como, por exemplo, o litro de leite, que no supermercado está custando em média R$ 7, R$ 8 um litro de leite. É preciso ficar atento a essas movimentações. Ainda a gente tem um cenário político que também deve interferir nessas projeções para o ano que vem, incluindo essa questão de quem vai ser, então, o presidente em 2023, o que pode afetar consideravelmente essas taxas, essas projeções que são feitas. Lembrando que o Boletim Focus é divulgado semanalmente e conta com mais de 100 instituições financeiras, além de outras entidades para ser feito o levantamento. Eu volto com vocês aí no estúdio. É para ele, Viaja? Obrigado, Richard, pelas informações. Vamos continuar aqui. Na última quinta-feira, a Associação Brasileira de Supermercados divulgou que o consumo dos lares brasileiros registrou queda de 3,47%, quando comparados aos meses de abril. Feijão, óleo de soja, farinha de trigo e arroz. De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, o valor dos produtos que compõem a cesta de alimentos das famílias brasileiras apresentou queda. Na região sudeste, o preço médio da cesta caiu de R$ 748,05 em abril para R$ 747,31 em maio. Você acha que o preço dos alimentos no supermercado estão barato? Não, estão muito caros. Hoje em dia, você com um salário mínimo, não dá. Ou você come, ou você paga aluguel, ou você faz outras coisas, porque o preço do alimento está um absurdo. Eu, com um filho, já é uma luta. Imagina quem tem 2, 3, é uma dificuldade maior. Carne, né? A gente precisa, né? De comer uma carne, pelo menos de vez em quando. Até o ovo, tão absurdo. Para Luiz Helena de Almeida, o grande vilão tem sido o leite integral. A aposentada já disse que, por algumas vezes, teve que deixar o produto fora das compras pelo aumento no valor. O leite tem chamado muita atenção. Porque as crianças não podem ficar sem o leitinho deles, né? Segundo o vice-diretor da Abras, Márcio Milan, a queda tem ligação direta com a diminuição nos valores dos combustíveis. Essa diminuição faz com que o valor dos produtos diminua no mercado e o consumo aumente, trazendo uma possibilidade maior de contratações em diversos setores, o que movimenta a economia.
Outro fator que vai influenciar no aumento do consumo é a PEC dos benefícios, que prevê R$ 200 no Auxílio Brasil até 31 de dezembro. A PEC dá um auxílio de R$ 1.000 para caminhoneiros, vale gás de cozinha e reforço para o programa Alimenta Brasil, além de parcelas de R$ 200 para taxistas, financiamento de gratuidade no transporte coletivo de idosos e compensações para os estados que reduzirem a carga tributária dos biocombustíveis. Dinheiro com alimento, dinheiro para pagar as contas, no fim do mês sobra dinheiro? Nada, sobra nada, porque ou você come, ou você compra uma roupa para o teu filho, ou você não compra um sapato, é complicado. Não sobra nada, tem que ficar correndo atrás, usando cartão, jogando para frente para tentar fazer alguma coisa, mas não dá, o salário mínimo não dá. E olha, a energia eólica na região Nordeste registrou um novo recorde de geração instantânea, segundo informou o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Em 8 de julho, as turbinas eólicas produziram 14,167 megawatts, cerca de 123,2% da demanda da área. Segundo a Agência Brasil, o valor é suficiente para suprir o consumo de energia de todo o Nordeste por 1 minuto, sobrando 23,2%. Por 1 minuto naquele dia, a região tornou-se exportadora de energia eólica para o restante do país. Os dados ainda estão em fase de validação pelo operador nacional. O mês de julho no Nordeste normalmente é conhecido como safra dos ventos, com os mais fortes no litoral da região, impulsionando a produção de energia eólica. Esse foi o primeiro recorde de geração instantânea de energia eólica registrado em 2022. O Operador Nacional do Sistema não descarta a possibilidade de que outros recordes sejam alcançados nas próximas semanas. De acordo com a versão mais recente do Boletim Mensal de Energia do Ministério de Minas e Energia, a participação da energia eólica na matriz energética deve aumentar de 10,6% em 2021 para 11,9% em 2022. A participação da energia solar deve subir de 2,5% para 3,9% na mesma comparação. Agora, olhem só, estabelecimentos comerciais, industriais e repartições públicas municipais onde houver discriminação de pessoas, seja por orientação sexual, identidade de gênero, convicção religiosa, identidade étnico-racial, idade ou qualquer outra razão, poderão ser punidos com advertência, multa ou até cassação do alvará. A proposta está em projeto de lei aprovado na última semana em segunda discussão na Câmara Municipal de Petrópolis. O projeto foi criado com o objetivo de acabar com atos de discriminação de qualquer tipo em Petrópolis. Transformar a punição em lei promete trazer uma maior segurança aos agentes fiscalizadores e também a quem é alvo do crime, que pode ver, além da punição na esfera penal, também uma punição nas demais esferas, inclusive por meio de legislação municipal. Isso serve, inclusive, de estímulo às denúncias. O projeto prevê punição a todo tipo de discriminação, incluindo discriminação racial, de gênero, por orientação sexual, étnica ou religiosa, de idade, de estado civil, de trabalho rural ou urbano, de filosofia ou convicção política, de deficiência física, imunológica, sensorial ou mental, de cumprimento de pena, cor ou em razão de qualquer particularidade ou condição. As sanções impostas aos estabelecimentos privados que infringirem a legislação incluem a advertência, multa que pode variar de 1.000 a 5.000 unidades fiscais de referência, suspensão do seu funcionamento por 30 dias e cassação do alvará. O projeto também prevê que o Poder Executivo Municipal fará em 60 dias a regulamentação das sanções impostas aos servidores públicos municipais que infringirem a lei, informando mecanismos de denúncias, prazos e órgãos que ficarão responsáveis pela fiscalização, apuração e sanção da punição. E começou nesta segunda-feira a fase presencial do curso de capacitação dos mais de 180 mil futuros recenseadores convocados pelo IBGE. O treinamento acontece em cerca de 5.000 locais de treinamento e 10.000 salas de aula espalhadas por todos os estados do país.
O período de aprendizado terá carga horária de 8 horas e com duração de 5 dias, se encerrando na próxima sexta-feira, 22 de julho. Já para os profissionais que vão coletar dados dos povos e comunidades tradicionais, como indígenas e quilombolas, o treinamento termina na segunda, dia 25. Nesta semana também começa o treinamento dos agentes censitários de pesquisas por telefone, responsáveis por atuar no Centro de Apoio ao Censo. Os agentes serão divididos em turmas e poderão escolher o turno de acordo com a sua disponibilidade de horário. Além dos manuais e mapas impressos, também há produtos nos formatos digitais, manuais, slides, protocolos, dentre outros recursos instrucionais. Eles contarão ainda com aplicativos diversos, como o próprio aplicativo de coleta, que simula exatamente como é o trabalho do recenseador em campo. O recenseador tem como principal função entrevistar os moradores durante a coleta. Sua jornada de trabalho mínima deve ser de 25 horas semanais. Como a remuneração é por produção, ela pode variar de acordo com o tempo dedicado ao serviço e o grau de dificuldade na abordagem dos domicílios. E começou na segunda-feira o prazo para quem estará em trânsito no dia da votação, informar à Justiça Eleitoral local fora do seu domicílio eleitoral onde votará. O voto em trânsito é permitido somente para eleitores que estão com o título regularizado e estejam no dia do pleito em municípios com eleitorado acima de 100 mil pessoas. O prazo final é até 18 de agosto. Quem estiver fora do seu estado poderá votar somente para presidente da República. Já o eleitor fora de sua cidade, mas em outro município no mesmo estado, poderá votar para todos os cargos em disputa. Essa modalidade de voto não vale para as urnas eletrônicas instaladas no exterior, porém o eleitor brasileiro que mora fora do país, mas estará no Brasil no período de eleições, poderá solicitar o voto em trânsito. O primeiro turno será realizado no dia 2 de outubro, quando os eleitores vão às urnas para eleger o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Um eventual segundo turno para a disputa presidencial e aos governos estaduais será em 30 de outubro. Segundo um levantamento realizado no fim de 2020 pela Associação Brasileira da Indústria de Aumentos para Fins Especiais e Congêneres, o consumo de vitaminas e suplementos alimentares subiu 10% no país. Mas muitas vezes consumir esses suplementos sem orientação de um especialista podem causar riscos que levam à morte. Confira a reportagem. Para conseguir a pele, músculos e corpo perfeito, além de um organismo saudável, muitas pessoas recorrem ao uso de vitaminas e suplementos. Na pandemia, o consumo dos produtos subiu no Brasil. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos, houve um aumento de 10% de compra no país. Nos últimos 2 anos, até com relação à pandemia, e aí a internet, muita informação e as pessoas também utilizando essa informação de maneira incorreta. Então, começou a se suplementar muita vitamina, muito mineral, e aí com aquela falsa ideia de que iria fortalecer o sistema imunológico, e isso acaba acarretando riscos à saúde, né? Tão perigoso quanto uma deficiência de vitamina, o excesso também ele pode ser muito agressivo para o organismo. Náuseas, vômitos, mudança na cor das fezes e até a urina com sangue. Estes são alguns sintomas de quem toma suplementos em excesso ou faz o uso sem um acompanhamento de um profissional qualificado. Isso pode causar até intoxicação e trazer diversos problemas graves à saúde. A maioria dessas substâncias, elas são, como que eu posso dizer, elas são metabolizadas pelo fígado. Então, você pode sim, metabolizadas pelo fígado e às vezes até no processo de excreção, passa por um processo de filtragem renal. Então, você pode sim sobrecarregar ou uma função hepática ou uma função renal aí por conta de um uso indiscriminado ou não orientado dessas substâncias. Antes de iniciar o consumo dos suplementos, é necessário a realização de exames para entender a história alimentar do paciente, além de seus hábitos e a média de nutrientes consumidos. Quando a gente fala de organismo humano, a gente precisa levar em consideração o que nós chamamos de princípio da individualidade. Então, a minha dieta não é a dieta que o meu vizinho pode utilizar. A medicação que o meu vizinho utiliza não é a medicação que eu também posso
possa utilizar. Então, cuidado com a automedicação, com a autossuplementação, né? Com essa coisa de você ler na internet, pegar aquela informação e tentar administrar e trazer aquilo ali para o seu dia a dia. E você vai ver depois do intervalo que posto de gasolina na Estrada Mineira em Petrópolis é assaltado. E você vai ver também que a construção do Hospital do Câncer avança em Nova Friburgo. Voltamos já. Olá, amigo e amiga. Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. A gente começa o jornal agora, esse bloco, né, com imagens que recebemos de moradores de Correias de um posto de gasolina sendo assaltado ontem à noite. Quem vai falar com a gente, trazer mais informações, é o nosso repórter, o Richard Stolzenburg. Richard, quais são as informações, o que aconteceu, como foi o assalto? Situação bem difícil, viu, Jorge? O vídeo foi mandado pelos moradores ali do entorno de Correias aqui para a nossa redação. A gente consegue ver aí o que aconteceu 8h15 da noite, mais ou menos. 2 homens chegam pela moto, inclusive a placa ela estava à vista, ou seja, a polícia pode utilizar essas imagens para fazer pelo menos aí a apreensão da moto ou fazer ali, né, tentar a investigação. Os homens se aproximam, ele já chega armado, solicita então o dinheiro para o frentista e no momento em que ele vai agredir o funcionário, ele ainda atira. Dá pra gente ver pelas imagens um clarão que é o momento em que a arma é disparada. O outro frentista, ele corre, a gente não consegue ter o restante das imagens por conta da câmera de segurança, mas aconteceu por volta de 8h15 da noite, cedo. Esse posto de gasolina, ele fica ali na estrada, exatamente o trecho em que a arma é disparada. Logo em seguida, o frentista coloca a mão no rosto. No entanto, a nossa redação acionou aqui o Corpo de Bombeiros, ligou para o Corpo de Bombeiros para confirmar. Eles não tinham nenhuma ocorrência registrada na noite de ontem, então é preciso aí que a Polícia Civil faça uma investigação junto com a Polícia Militar para tentar então a identificação desses criminosos que estavam de capacete. Não era possível realizar a identificação. O assalto aconteceu então num posto de gasolina ali na Estrada Mineira, que fica, na verdade, né, entre os bairros de Correias ali e também um pouco do Retiro, pega Centro, Praça de Correias e a Ponte Branca, para quem é morador da região ali sabe mais ou menos como que funciona a localidade. É um posto que fica numa rua que não tem muito movimento nessa hora, apesar de ser cedo, e deu para ver que a rua ali também não tem muita iluminação, que bem provável ajudou aí nessa questão dos criminosos realizarem esse assalto nessa região. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado pelas informações. Um absurdo, né? E aí você vê, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esses bandidos assim são despreparados. E aí você vê, foi dar uma coronhada, a arma disparou, a gente não sabe, a gente não tem informação se atingiu o rosto ou, né, foi só estilhaço ou foi só aquele estupido assim no ouvido, né? Complicado. Vamos dar continuidade aqui? Um incêndio criminoso atingiu parte do abrigo beneficente Sopão em Teresópolis na noite do último sábado. O local acolhe pessoas em situação de rua durante o inverno, oferecendo dormitório e refeições. O acusado de cometer o crime foi preso no domingo.
O incêndio que atingiu o abrigo Sopão, que fica na rua Tenente Luiz Meireles, em Teresópolis, começou por volta das 10h30 da noite do último sábado. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência que atingiu o depósito de reciclagem. As investigações da polícia apontaram que o incêndio foi criminoso e, neste domingo, Douglas Pereira de Souza, de 23 anos, foi preso, acusado de atear fogo no imóvel. Ele fazia parte do grupo que usava o local para reciclagem. Douglas foi preso próximo à rodoviária após ser visto ameaçando outros moradores do abrigo. Abordado por agentes da Guarda Municipal e policiais militares, ele confessou o crime e foi conduzido à 110ª Delegacia de Polícia. O crime pode gerar pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Segundo a Prefeitura de Teresópolis, ao todo 12 pessoas estavam abrigadas no Sopão e hoje estão instaladas no alojamento do ginásio poliesportivo Pedrão. O almoço e o lanche da tarde vão ser servidos aos 12 abrigados pela equipe técnica do Sopão, que são beneficiados do programa Operação Trabalho. E essas refeições vão ser produzidas e servidas nas instalações do Café Popular. A Defesa Civil esteve no local fazendo vistorias e, apesar dos danos, a estrutura não está com risco de desabamento. Que perigo, hein? Olha só, na última semana, uma ação do governo do estado nos Ferros Velhos terminou com 22 estabelecimentos fechados e 69 notificações emitidas. Durante uma ação conjunta do governo do estado com as equipes do Corpo de Bombeiros, policiais civil e militar e Detran na última semana, em 110 ferros velhos, resultou no fechamento de 22 estabelecimentos e 69 notificações. A fiscalização teve intuito de verificar se os estabelecimentos cumprem as normas e exigências previstas no Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. Os responsáveis legais têm prazos definidos pela lei para se regularizarem nos quesitos apontados, que variam desde inadequações com a documentação à falta de dispositivos de emergência. No primeiro semestre de 2022, foram registrados 340 incêndios em ferrovelhos, um aumento significativo se comparado com 2021, quando foram registradas 460 ocorrências em todo o ano. Os locais têm sido alvo de grupos criminosos que furtam cabos e equipamentos para comercialização, entre outros delitos. Com as operações Caminhos do Cobre e da Força Tarefa, o estado do Rio de Janeiro registrou a apreensão de mais de 350 toneladas de cobre e outros materiais. A Polícia Civil já executou ações em mais de 150 ferrovelhos e recicladoras neste ano e rendeu na prisão de 76 receptadores de materiais roubados. Complicado, né? Complicado. Olha, era só no Rio de Janeiro, né, o roubo de cabos. Agora se expandiu para o estado inteiro. Tem notícia aí de toneladas achadas lá em Maricá, cabos sendo roubados em Petrópolis, entre outros municípios do estado do Rio. Viralizou, né? Vamos colocar assim, o roubo de cabos. Tá muito complicado. Tem alto valor de mercado, né? Pois é. Complicado. E olhem só, os moradores do estado do Rio de Janeiro ainda enfrentam a falta de medicamentos básicos como antibióticos, analgésicos, xaropes e soro fisiológico. Essa baixa no estoque acontece por conta do aumento dos casos de gripe e Covid-19 durante o inverno. A estação mais fria do ano é a época em que aparecem com mais frequência casos de doenças respiratórias, como, por exemplo, a gripe e a sinusite. Desde a chegada do inverno, a procura por medicamentos nas farmácias aumentou significantemente e, muitas vezes, as pessoas saem do estabelecimento sem o medicamento necessário. O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro emitiu uma nota sobre o desabastecimento de medicamentos de uso essencial em unidades de saúde do Estado, como, por exemplo, a dipirona, antibióticos, contrastes para exames radiológicos e até mesmo a solução de soro fisiológico. Então, nesse momento, é bom que se tenha muito cuidado por conta das prescrições, às vezes não acharmos o tratamento que precisamos para a terapia ser eficaz naquilo que a gente precisa tratar, o cuidado com a troca desse medicamento por opção própria, que a gente chama aqui de automedicação. Temos que ter muito cuidado, porque isso pode trazer grandes prejuízos para a saúde. O importante é saber que a falta de medicamento não nos dá o direito de substituir em forma de automedicação, que pode ser realizado e de forma equivocada e trazer grandes prejuízos
para a sua saúde. A falta de medicamentos é preocupante para as farmácias, mas principalmente para os hospitais. Dentre os medicamentos que estão em falta em Petrópolis, estão aqueles para o tratamento de pacientes infantis, como xaropes, antibióticos e antialérgicos. Farmacêuticos que atuam em hospitais, farmácias e outros serviços de saúde do Estado apontam para o desabastecimento de medicamentos e insumos esgotados ou em via de esgotar em diversas cidades do Estado do Rio de Janeiro. E alguns medicamentos, hoje em dia, a gente está vendo, né, que estão em falta nas prateleiras das farmácias e também nos hospitais. E isso está acontecendo desde o final do ano passado. Que quando, em meio à pandemia, ocorreram vários casos de gripe e a procura por esses medicamentos foi enorme. E eles simplesmente sumiram das prateleiras desde aquela época. E agora eles vêm muito devagar. Porque naquela época a procura foi enorme de antigripais, de antitussígenos, de medicamentos para dor e febre, antibióticos pediátricos. E até hoje eles estão em falta. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis, estão em falta a ampola da dipirona, o antibiótico amoxicilina e o antialérgico loratadina nos hospitais municipais. Segundo a Secretaria, os médicos das unidades de saúde estão realizando substituições, garantindo o atendimento à população. No caso da rede privada de Petrópolis, o Hospital Unimed, por exemplo, não está com baixa no estoque em nenhum medicamento. De acordo com a assessoria do hospital, a compra é realizada de forma antecipada para atender a unidade de 4 a 6 meses e, por isso, não há falta de medicamentos. Mas para os estabelecimentos com desabastecimento, o que também preocupa os farmacêuticos neste momento é a automedicação. A automedicação, infelizmente, é um problema frequente no Brasil e tem a sua gravidade, porque ele pode acarretar outros problemas no futuro. O que a gente vê com muita frequência são pacientes com determinadas doenças, com determinados sintomas, querendo usar medicamentos que não servem para esse tipo de doença. Por exemplo, a pessoa com sintomas de gripe querer tomar um antibiótico, sendo que o antibiótico serve para doenças bacterianas e a gripe é uma virose. O Conselho de Enfermagem destaca ainda que a falta de medicamentos também está sendo causada por fatores externos, como a descontinuidade na produção de alguns fármacos pela indústria, que está priorizando medicamentos com maior demanda gerada pela pandemia da Covid-19. A guerra na Ucrânia e o lockdown na China também impactam tanto a fabricação do ingrediente farmacêutico ativo, quanto a chegada ao país dos estoques já adquiridos. A gente sabe que o desabastecimento se dá por conta de vários fatores que aconteceram mundialmente, crises globais. Mas é importante que se saiba que a orientação farmacêutica é fundamental e a gente tem outros meios. Infelizmente, a gente passa sim por essa escassez de medicamento, que é tão importante na manutenção da vida. Mas hoje eu queria deixar também que existem farmácias de manipulação, faço até aqui um apelo aos médicos, que abram mais essas prescrições nas suas formulações para que possam ser alcançados junto às farmácias de manipulação, que ainda assim consegue-se encontrar algumas fórmulas que possam ser manipuladas. Bom, vamos trocar de assunto agora? As obras de construção do Hospital do Câncer em Nova Friburgo estão avançando. O secretário de Infraestrutura e Obras do Estado do Rio, Rogério Brandi, visitou as obras na última sexta-feira. A cidade também está recebendo investimentos do Estado nos bairros e na segurança, nas delegacias e batalhão de polícia militar. Um mês após o início das obras do Hospital do Câncer em Nova Friburgo, o trabalho do governo do estado segue em ritmo acelerado. Na última sexta-feira, o secretário de Infraestrutura e Obras, acompanhado de outros representantes do governo do estado, estiveram no local para acompanhar o avanço das intervenções. Com investimento de quase 51 milhões de reais, as intervenções vão proporcionar para a população da região um hospital moderno e que vai servir de referência no tratamento do câncer. A unidade vai contar com 58 leitos, sendo 10 de tratamento intensivo e 48 de enfermaria, além de consultórios médicos, laboratórios e estacionamento. Além do hospital oncológico, Nova Friburgo vem recebendo investimentos em infraestrutura. As obras de construção de encostas no bairro Rui Sanglard já foram finalizadas e receberam um investimento de R$ 2.700.000. Além disso, a CEINFRA também executa R$ 4,5 milhões de reais em intervenções de contenção e drenagem no Jardim Califórnia, bem como nos bairros
Floresta, Duas Pedras e Lazareto. As obras de mesma natureza já foram licitadas para o bairro Vila Nova, totalizando a aplicação de 65 milhões de reais. Também há recursos reservados para a infraestrutura no bairro Terra Nova e reforma no 11º Batalhão da Polícia Militar e a Delegacia de Polícia. Desde junho, o uso das máscaras de proteção voltou a ser obrigatório no transporte público de Petrópolis. Desde a última quarta-feira, a regra também passou a valer nas escolas. A decisão veio por conta dos dados epidemiológicos que o município tem apresentado. O Comitê Científico de Petrópolis manteve a obrigatoriedade do uso de máscaras nas unidades de ensino da rede pública e privada, assim como nos transportes públicos e escolares do município. Eu sou professora, então a gente tem usado na escola e tem evitado muito mesmo a ausência de crianças para o resfriado por causa da volta da utilização da máscara. A decisão veio por conta do aumento no registro de óbitos, nas internações tanto em leitos clínicos quanto em UTIs e nos casos ativos desde a retomada da exigência. De acordo com o painel epidemiológico, desde o início de julho foram registrados 833 casos positivos, 16 internações clínicas, 3 internações na UTI, 3 casos em análise e 9 óbitos. Em contrapartida, até a última quarta-feira, mais de 20 mil crianças tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19, total de 78,5% do público-alvo. Destas, cerca de 14 mil já retornaram para receber a segunda aplicação do imunizante, o que representa 57,2% do público-alvo, que é de 25 mil crianças com idade entre 5 e 11 anos. Apesar dos números, tanto no terminal quanto nos ônibus, é possível ver pessoas que não cumprem com a determinação e não usam a máscara como exige o decreto. Adianta a gente usar e os outros não usar? Muita gente sem usar no ônibus e, inclusive, às vezes, até motoristas e cobradores. E olha só, o projeto Grafite Imperial reproduz a chegada de Dom Pedro I a Petrópolis. Nós vamos voltar a conversar com o Richard. Richard, como está funcionando esse projeto em Petrópolis? Olha, Jorge, é um projeto bem bacana. Na verdade, é uma obra de arte, viu? São 100 metros quadrados desse grafite que vai representar, então, a chegada de Dom Pedro aqui em Petrópolis e também a história, né, até os dias atuais. Esse grafite está sendo realizado lá na Escola Cardoso Fontes. Olha as imagens, que bacana. E, lógico, e quem está fazendo esse grafite, né, essa obra, porque tem que ter habilidade para fazer isso aí, viu? É o pessoal da Companhia Atores de Mar. E, inclusive, tem um making-off que está disponibilizado no canal do YouTube para quem quiser acompanhar. Durante essas oficinas, né, durante essa pintura, haverá oficina para os alunos ali do Cardoso Fontes. A pintura ela começou, na verdade, no dia 14 agora de julho e se estende até o dia 24 de julho. Já está quase terminando, né? E os alunos, então, recebem uma oficina, né, que conta com parte relacionada à história, à cultura, à arte. E, por ser um espaço aberto, quem passa ali pela região também pode acompanhar essa produção da arte, viu? 100 metros quadrados. A obra ela tem apoio do governo do estado, é patrocinada pelo governo do estado e que está sendo possibilitada, então, essa criação dessa obra no Colégio Cardoso Fontes. Gostei, viu, Jorge? Você teria habilidade para fazer essa pintura aí? Me fala aí, porque, olha, eu vou te ser bem sincero, dom para pintura não tenho nenhum. Volto com vocês. Olha, o Richard, ele sempre me joga umas difíceis. Eu para pintura também, Richard, sou bem ruim, não vou te enganar não. Obrigado pelas informações. E aí, Roberta? Também rola? não. E olhem só, gente, para marcar o Dia do Veterano da Aeronáutica, celebrado em 16 de julho, a Prefeitura de Teresópolis, em parceria com a Associação Brasileira de Pilotos de Caça, realizou na última sexta-feira, uma solenidade de descerramento de placa comemorativa ao primeiro grupo de aviação de caça. Durante o evento, na última sexta-feira, os pracinhas soldados veteranos
que representaram a força do município de Teresópolis na luta da Segunda Guerra Mundial, foram homenageados na solenidade de descerramento da placa comemorativa ao primeiro grupo de aviação de caça. O evento aconteceu na Praça Senta Poá, localizada no Soberbo, em Teresópolis, e contou com a presença dos alunos da Escola Municipal, professor Silvio Amaral dos Santos. A abertura da solenidade foi realizada com uma palestra do coronel de aviação e diretor de comunicação social da Associação Brasileira de Pilotos de Caça, Luiz Paulo Costa. A apresentação retratou como foi a participação do primeiro grupo de aviação de caça na Segunda Guerra Mundial. Nossa, bacana, hein? Aliás, tem um documentário super legal sobre isso, que é o Senta Pua. É um documentário que está gratuito no YouTube, também tem lá sobre a Força Aérea Brasileira. Esse documentário é emocionante. Continuando aqui, a Subsecretaria Municipal do Bem-Estar Animal de Nova Friburgo recebeu na última sexta-feira uma grande doação de ração animal oferecida pela Stan Metalúrgica. Desde o início do ano, a Subsecretaria Municipal do Bem-Estar Animal de Nova Friburgo está promovendo uma campanha de arrecadação de ração para auxiliar protetores e animais carentes da cidade. E na última sexta-feira, uma metalúrgica doou uma grande quantidade de ração que vai atender a secretaria por um bom tempo. Em agradecimento ao gesto da empresa, a Prefeitura de Nova Friburgo ofertou aos representantes da Stan o selo Amigo dos Animais. Além disso, em breve será publicado um decreto no Diário Oficial Eletrônico do município, visando cadastrar os protetores interessados para que elas sejam corretamente destinadas. E a campanha contra a gripe em Nova Friburgo continua disponível para toda a população com mais de 6 meses de idade. Esta semana, a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, continua oferecendo a vacina contra a gripe para toda a população. Crianças com 6 meses de idade até 4 anos, 11 meses e 29 dias, receberão a dose nas salas de vacina. Já a população acima de 5 anos poderá buscar o imunizante nas unidades de saúde de Nova Friburgo. A vacinação contra a influenza é muito importante para combater doenças relacionadas às síndromes gripais. Bom, agora a gente vai saber daquele momento, falando aí de gripe aí, a gente está no inverno, mas a gente tem que saber como é que fica o tempo, né, gente? Não é isso? Exatamente. Vamos à nossa previsão do tempo com Gabriel Fachola. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou que na região sudeste do Brasil não há previsão de chuva para esta terça-feira. Isso porque uma massa de ar seco vai favorecer a redução da umidade e impedir a formação de nuvens com acúmulo de água. Na terça-feira, o tempo em Nova Friburgo é de sol entre nuvens e sem chuva. A temperatura varia entre a mínima de 12 e máxima de 24 graus. Em Petrópolis, o dia será de céu nublado, também sem chuva, e com as temperaturas variando entre a mínima de 13 e máxima de 27 graus. Em Teresópolis, o dia será de sol entre muitas nuvens, com nevoeiro na parte da manhã. As temperaturas variam entre a mínima de 11 e máxima de 25 graus, e não há possibilidade de chuva. Amanhã, em Paraíba do Sul, também será de nevoeiro, sem chuva e com as temperaturas variando entre a mínima de 16 e máxima de 27 graus. Já em Pati do Alferes, o dia será de sol entre nuvens e a temperatura varia entre a mínima de 14 e máxima de 28 graus. Também não chove. E em Três Rios haverá uma elevação na temperatura, com a mínima ficando em torno dos 17 e máxima de 29 graus. O dia será predominantemente ensolarado. Que bom, né? Sol. Exatamente. E olha só, o Jorge. Opa, gente, Jorge foi quase, hein? Alberto Santos Dumont escolheu Petrópolis para construir sua única casa de veraneio no Brasil.
Transformado em museu, hoje o imóvel é administrado pela Prefeitura de Petrópolis, que vai realizar um evento na próxima quarta-feira em homenagem ao aniversário do pai da aviação, que completaria na data 149 anos. Vamos conferir. O aniversário de 149 anos de Santos Dumont promete ser lembrado em clima de festa, com bolo e refrigerante para os visitantes que terão entrada gratuita na próxima quarta-feira, dia 20, que é um dos principais atrativos turísticos de Petrópolis. A programação vai ter início às 10 horas da manhã, com a presença do ator Silvio Costa Filho, caracterizado de Santos Dumont, e a atriz Pita Cavalcante, que vai representar a amiga de Dumont, Aida da Costa, que recepcionarão os visitantes e turistas. Às 11 horas da manhã terá contação de história para o público em geral e 13h a contação vai ser para os alunos das escolas públicas. A Encantada, como é chamada, recebeu até antes da pandemia mais de 180 mil pessoas e é o segundo museu mais visitado de Petrópolis. Nossa, lá é muito legal. É muito legal, né? E, Jorge, você sabe por que tem aquela escada, assim, daquele jeito que nós mostramos na última imagem? Tem a última imagem aí, André? Pode para colocar a escada gente? assim? Vê se você consegue achar. É por causa dos pés, não é? Sabe por que tem essa escada assim? Não, pode falar. Para subir a escada sempre com o pé direito. Olha, tá vendo? Eu lembrava que era alguma coisa com os pés. Isso. Ó. Então, Santos Dumont criou, né, essa escada desse jeito justamente para as pessoas pisarem na sua residência sempre com o pé direito, né? Interessante, fora bacana, o chuveiro, né? Que é interessantíssimo, fora né? o chuveiro, gente, vale muito a pena. Muito legal a visita. E olha só, o Museu Casa Santos Dumont funciona de terça a domingo, das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde. Mas a gratuidade vale apenas para esta quarta-feira, dia 20, tá? Ou seja, amanhã. O atrativo fica ali na Rua do Encanto, número 22, no centro da cidade, ali do lado do Relógio das Flores. Exato. Vale a pena você que é de Petrópolis conferir. E olha, tem seriado também dele aí, vindo por aí, em um dos streamings. Eu não sei se é no HBO Max ou na Amazon Prime, mas já tem o seriado aí do Santos Dumont aí, já esquentando ali nos streams gênio, ali. Né? Era um gênio. E pai da aviação, que digo o contrário. Mas é ele. Ficam lá brigando, ficam lá, né? Tentando lá, mas não, é ele. Os irmãos Wright, né? Os irmãos Wright, não. Quem Santos voou Dumont. primeiro mesmo foi ele, foi Santos Dumont, gente. Eles foram catapultados, né? Os Santos Wright, os irmãos Wright foram catapultados. Santos Dumont, não. Levantou voo mesmo, é isso aí. Gente. Gente, por hoje a gente fica por aqui, né? Exatamente. Mas amanhã a gente está de volta às 7h30 e a gente espera você, tá bom? Tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.